Oi, amados, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, em nome de Jesus, amados. Como que vocês estão ainda aí de quarentena? Espero que estejam bem também. Amados, nessa noite eu tenho uma palavrinha bem linda para o seu coração. Essa palavra o Senhor colocou em meu coração já tem algum tempo, né? E hoje eu resolvi compartilhar com vocês. Acredito que seja para edificação de cada uma, para edificação da noiva de Cristo. Amados, nesse momento eu peço para que vocês fechem os olhos carnais, abram os olhos espirituais e vamos orar primeiramente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, me coloco aqui diante de Ti na Tua presença, Senhor. Primeiramente para orar ao Senhor e para levantar um clamor ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, usa a Tua filha que está aqui para levar essa palavra para o Teu servo. Em nome de Jesus, que não sejam as minhas palavras a serem ditas aqui, mas que sejam as tuas palavras e que essas palavras, Senhor, seja para a glória do teu nome, para a edificação da noiva de Cristo. Toma, Senhor, em nome de Jesus, a cada filho teu, aonde ele estiver, o toma pela mão direita e o conduz ao centro da tua vontade. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, perdoa-nos. Obrigada, Senhor, também pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pelo livramento, pela prosperidade, pela alegria, pela paz, por tudo aquilo que o Senhor traz ao nosso coração, nossos corações. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, seja a cura dos enfermos, seja o livramento dos cativos, né? A libertação dos cativos, que seja uma porta aberta para um filho seu em que sente que a porta está fechada, Pai, mas também que seja uma porta fechada, Senhor, uma porta larga, fechada, aquela que não vem do Senhor, em nome de Jesus. Já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e também tomamos posse da nossa vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, o Senhor colocou no meu coração um versículo que ele está no livro de Esther, no capítulo 6, versículo 11, que assim diz a palavra do Senhor. E Amã tomou o vestido e o cavalo, vestiu Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Amados, quando a gente passa a ler o livro de Esther, é um livro pequeno, aquele que tiver interesse em ler e meditar em cima do livro todo, é um livro que tem 10 capítulos e é bem pequenininho e é muito gostoso de ler, e você começa a ler e fica muito gostoso, sabe? Você quer saber o fim, o que ocorreu depois de tudo aquilo. Amados, no livro começa ali no capítulo 1 que conta de um banquete que há na casa do rei Assuero. O rei Assuero chama ali os maiorais, né, das províncias, das 127 províncias que ele governava, né, que ele reinava. E ele convida os maiores de todas as províncias para um banquete na casa dele, um banquete de 7 dias, né, à base de vinho, de comida. Imagino eu que devia ser coisas assim deliciosas, né? E ali no 7º dia, praticamente, depois de muita bebida, muito vinho, ele pede para que a rainha Vasti vá até ele, onde ele está ali com os maiorais, né, das províncias, para que ele mostre quem é a rainha dele, né? E naquele momento, a rainha Vasti também está com as esposas, também está com as mulheres, reunindo as mulheres num outro lugar, né? Durante esse tempo que os homens estavam se encontrando, ela também reuniu as mulheres para que houvesse ali confraternização entre elas. E nesse momento que os eunucos, né, do rei Assuero foi convidar a rainha Vasti para ir até a presença do rei, porque naquela época as mulheres elas só se apresentavam diante do rei quando o rei chamava, pelo contrário ela não ficava diante do rei. E naquele momento a rainha Vasti ela se recusou, ela disse que não iria. Quando os eunucos chegaram para o rei Assuero e dizendo para ele assim, olha, a rainha Vasti ela se recusa, ela não vai vir. O rei se entristeceu e ao mesmo tempo ele se preocupou. Por quê? Os maiorais das províncias estavam ali com ele e a preocupação era, será que todas as mulheres de todas as províncias vão se virar contra os seus maridos? Né? Essa era a preocupação ali, naquele momento. Mas, amados, logo mais você vai entender que isso tudo é trabalhar de Deus. E Deus tem um trabalhar totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente acha que vai ser,
né? Ou que é. E esse rei, ele pegou e ficou preocupado com isso. Falou, não, mas não pode, vai acabar acontecendo, né, isso e vai gerar polêmica. Imagino eu hoje pensando, né? E ele acabou se consultando com alguns maiorais ali e eles falaram, olha, a melhor coisa agora é você deixar ela, tirar a coroa dela e ir em busca de uma nova mulher. E o rei Assuero assim ele fez. Ele pediu para que os eunucos fossem à cidade e juntasse ali na província dele todas as virgens, todas as mulheres virgens que tivessem belas, né? Para que viessem diante dele, para que ele escolhesse uma nova mulher. E naquele momento, os eunucos juntaram todas as mulheres, né? Ficaram ali por 12 meses, depois de ter localizado todas essas mulheres, elas ficaram por 12 meses sendo preparadas, né? É um processo mesmo, todas elas passaram por um processo. Imagino eu que seja um processo assim de vestimenta, de como se portar perante do rei, de como você vai cortejar, de como, né? Todas aquelas coisas. E elas passaram aí por 12 meses nesse processo. No 10º mês, ele chama a Esther, né? Para ir na presença do rei. E quando Esther entra na presença do rei, e é uma parte bem linda aqui, porque tá escrito assim, ó, que está no 2º capítulo já, né? Versículo 17, que diz assim, ó. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e fez rainha em lugar de Vasti. Amados, imagino eu que Esther devia ser uma mulher linda, 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 porque quando o rei chegou até ela, que ela foi ali, né, apresentada ao rei, que ela chegou diante do rei, o rei se encantou. Falou, que mulher é essa? E naquele mesmo momento ele tinha certeza que Esther seria sua rainha. E ele coroou ela a rainha. E naquele momento que ele coroou ela a rainha, Esther, ela era uma mulher judia. Só que ela não tinha dito, até mesmo, então, logo mais pra frente vocês vão entender, ela não tinha dito pro rei Assuero que ela era a judia. E Mardoqueu, seu tio, que criou ela, né, pros seus pais, falou para ela assim, Esther, não fale para eles de onde você veio, não fale do nosso parentesco. E naquele momento em que Esther estava sendo coroada, Mardoqueu, seu tio, estava ali à porta, né? Assistindo tudo, imagino eu. E naquele momento, ele presenciou dois homens planejando algo contra o rei Assuero. E logo mais ele tentou se introduzir na presença do rei, acabou comentando, conversando com outros homens, e esses homens levaram as informações para o rei, né? Que tinham essas duas pessoas que estavam planejando algo contra o rei. E o rei registrou, né, no livro das crônicas esta informação e agradeceu muito, ficou muito grato por aquilo. Mas ok, né? Naquele momento, o rei colocou Amã, um homem que também era ali dos homens, né, das províncias ali, e o rei Assuero colocou Amã como se fosse um governador, vamos se entender assim, que acima de Amã só tinha um rei, né? E Amã era um homem muito soberbo, né? Isso tudo que eu vou dizendo para vocês, a Bíblia ela não dá tantos detalhes, mas eu vou tentando imaginar, né? Criando ali mais ou menos como ele era para poder entender, até mesmo pelas coisas que ele vem a fazer mais para frente, a gente tenta a ter uma visão mesmo de como a pessoa era. E quando Amã ele anda pelas províncias, todas as pessoas têm que se prostrar diante de Amã, baixar a cabeça. E Mardoqueu não se abaixa, não se prostra, porque Mardoqueu só se prostra diante do Senhor, do nosso rei, daquele que nós nos prostramos também. E Amã ficou muito furioso, muito furioso. Chegou ali no rei, conversou com o rei, fez um edito, encaminhou uma carta para todas as 127 províncias, para que, além dele querer exterminar, matar mesmo a Mardoqueu, que matassem também todos os judeus, porque Mardoqueu era judeu. Quando ele descobriu isso, ele chegou ao rei e falou, olha, existe um segundo povo aí, né, que pensa de forma diferente, e que, querendo ou não, a longo prazo, isso pode ser um problema para o Senhor.
E aí o rei deu o anel dele para Amã, e Amã foi e selou as cartas, e as cartas foram para as províncias, né? Para que matassem todos os judeus. Naquele momento, Mardoqueu ficou sabendo porque chegou uma carta ali na província, Mardoqueu tinha uma cópia dela, e Mardoqueu se entristeceu. Naquele momento, Mardoqueu se vestiu de saco. Saco mesmo, sabe saco que a gente passa pano no chão? Tipo saco de arroz, né? Aqueles de antigamente. Se vestiu de saco com cinza e andava pelas ruas entristecido com aquilo. Esther presenciando aquilo, porque Mardoqueu estava sentado ali à porta do palácio, né, do rei, e ela queria saber o que estava acontecendo com ele, que ele estava vestido daquela forma, que mandou até alguns eunucos entregar algumas roupas, ele se recusou a receber aquelas roupas, ele disse que ele continuaria assim, e mandou informar Esther o que estava acontecendo. Naquele momento, amados, olha o trabalhar de Deus. Esther mandou uma carta para ele dizendo que por 3 dias ela iria jejuar, ela, os eunucos, as mulheres ali que auxiliavam ela na época, né? Não eram governantas, né? Me fugiu a palavra agora, mas aquelas mulheres ali que ajudavam ela, que elas iriam fazer o jejum por 3 dias e que informasse a todos os judeus da província para que durante esses 3 dias se fizesse um jejum, né? Para que ela pudesse entrar na presença do rei. Como eu falei no começo, as mulheres só poderiam entrar na presença do rei se essas mulheres fossem chamadas. Pelo contrário, elas corriam risco de morte, né? Porque as mulheres não eram assim, não entravam no momento que queriam naquela época, né? Na presença do rei. E após esse jejum, ela vestiu a roupa dela real, colocou a coroa e ficou na parte externa ali da parte externa mesmo ali, da onde o rei assentava, próximo ao trono, né, na parte externa. E andando por ali, o rei chamou ela. Naquele momento que o rei chamou ela, ele estendeu o cetro dele, ela tocou no cetro dele, e eles conversaram. E ele perguntou para ela o que estava acontecendo, né, que ela queria, qual era a petição que ela tinha. E ela falou para ele que se ela agradasse aos olhos dele, que ele aceitasse um jantar que ela fizesse para ele e para Amã. E ele aceitou, e naquela noite ele foi no jantar, né? Só ressaltando que esse jejum foram de 3 dias, então isso tudo aconteceu após o 3º dia. E aí ela foi no jantar. Chegou no jantar, o rei perguntou para ela o que estava acontecendo, e ela falou novamente: se eu agradar aos teus olhos, aceita um segundo jantar, né, que eu estarei dando para vocês dois amanhã. E o rei logo aceitou, porque ela agradava aos olhos dele. E naquele momento, Amã foi para casa dele muito feliz, né, falando para a família que Esther tinha convidado ele para um jantar, né, aquela situação toda, ele ali, né, muito feliz com tudo isso e tal. E ele se depara com Mardoqueu vestido daquela forma. E ele se enfurece muito com Mardoqueu. E aí ele decide, ele e a esposa dele ali, a preparar uma forca para Mardoqueu. Ele preparou uma forca mesmo no quintal, imagino eu que seja no quintal da casa dele. Pelo que se explica aqui, né, foi na casa dele ali que ele preparou, né, essa forca para Mardoqueu, para enforcar a Mardoqueu, porque ele se enfurecia. E naquela noite, amados, do primeiro jantar para o segundo jantar, que era no segundo dia, o rei Assuero teve insônia, não conseguia dormir, e naquele momento ele foi, imaginou que para a biblioteca dele, para um lugar que deveria ser lindo ali, né, e ele pegou as crônicas, onde estavam registradas todas as informações daquele dia que Mardoqueu tinha ajudado. E quando ele lê aquelas crônicas, ele chama o pessoal da guarda, os eunucos, e fala: mas o que aconteceu com este homem, né? Peraí, o que aconteceu com este homem? Como assim, né? Aí o pessoal fala: olha, não aconteceu nada, ninguém fez nada por ele, e ficou por isso mesmo. E fala: não, chame lá este homem. Aí a gente vai ler aqui já no 7, que ele fala assim, ó. Que ele fala aqui, né? Para chamar lá Mardoqueu, aí pelo que disse Amã ao rei, o homem cuja honra o rei se agrada. Então, assim, a honra de Mardoqueu agradava o rei Assuero. Então ele pediu para que trouxesse o vestido real, aquele que ele costumava vestir, né? Também o cavalo em que o rei costumava andar montado, e ponha-lhe a coroa real na sua cabeça.
Ele pediu isso para Amã fazer isso. Amados, Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu. Já tinha sido tudo planejado. O assassinato dos judeus, né? Que fala ali que foi na época de Adar, né? No mês de Adar. E já tinha preparado tudo. Ok, foram para o jantar. Chegando nesse jantar, o rei já havia dado ordem para que vestisse a Mardoqueu. Amã, que fala, né, que a Amã vestiu Mardoqueu, andou pela cidade toda com Mardoqueu, mostrando Mardoqueu para a cidade. Mas a forca estava preparada lá na casa de Amã para Mardoqueu. No momento daquele jantar, Esther fala que simplesmente haviam feito um plano, né, para que matassem os judeus e que infelizmente, tipo assim, ela estava entristecida, né, que ela também era judia. Olha só, no começo, lembra que Mardoqueu falou para ela: não fale que você é judia e não fale do nosso parentesco, né? E naquele momento Esther fala tudo. Esther fala: olha, eu sou judia, foi feito um planejamento para se matar todos os judeus e você assinou, né? O Senhor, o rei assinou. Aí o rei fala: peraí, o que está acontecendo? Sim, quem é o homem que fez isto? Aí ele fala: Amã. Naquele momento, o eunuco fala: olha, e tem na casa de Amã uma forca preparada para Mardoqueu. Eu imagino hoje o quanto o rei se enfureceu naquele momento. Se enfureceu mesmo naquele momento. E ele mandou enforcar a Mardoqueu. Na forca em que era para... Mandou enforcar Amã na forca que era para Mardoqueu. E naquele momento, Esther conversa com ele e ele coloca a coroa na cabeça de Mardoqueu, a roupa real. Ele dá o anel dele para Mardoqueu. E Mardoqueu conversa com ele e diz, né, que as demais províncias iria estar acontecendo, né, deles assassinarem os judeus e que se ele poderia escrever uma carta, que o rei poderia escrever uma carta, né, e aí chamaram os maiorais, os sátrapas, né, todos os maiorais ali, registraram essa carta. Mardoqueu selou a carta e foi encaminhada para todas as províncias. Mas como estavam com medo de que essa carta não chegasse a tempo e que algumas pessoas já tivessem preparado a morte dos judeus, né, o rei também deu uma ordem para que os judeus ficassem, né, espertos, né, em atenção, vigiassem, que se caso alguém viesse contra eles, que eles matassem essas pessoas. No total ali foi mais ou menos 500 homens que os judeus mataram, porque não que eles mataram estes homens, né? Eles se defenderam porque estes homens iam matá-los, então eles mataram esses homens, né? E ali conta, né, a história aqui, né? Depois, no final, a exaltação de Mardoqueu, que o rei exaltou a Mardoqueu. Amados, o que eu quero contar com essa história toda, essa história linda de Esther, caso vocês queiram ler, lógico, tem muito mais informações, eu tentei fazer ali mais ou menos um resuminho da história, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, eu não sei qual é a sua real situação, o que você está passando dentro da sua casa, ou no seu trabalho, ou na rua, ou com amigos, com qualquer que seja. Eu não sei o que você está passando. Mas quando verdadeiramente nos prostramos, nos ajoelhamos e aclamamos ao Senhor, somente Ele que nos salva, somente Ele que nos livra. Quando nós verdadeiramente aclamamos ao Senhor, amados, é isso aqui que o Senhor faz. Um homem humilhado, ele corria risco de morte, iria ser enforcado. Um povo queria ser exterminado, acabado. Naquele momento, nasceu o famoso dia de Purim, né, que os judeus comemoram, comemoração a isso mesmo, porque um povo, os judeus, eles iriam ser exterminados ali da terra, daquele local. Exterminados mesmo, iriam ser mortos. E Esther jejuou, Mardoqueu se vestiu de saco com cinza,
e Deus trabalhou. Amados, o que eu quero dizer para você nesta noite a respeito dessa palavra, a sua parte, meu amado, minha amada, faça o que tiver ao teu alcance. O impossível, meu amado, deixa para o Senhor. E aqueles que são humilhados, choram, sentem dor na carne, esses serão exaltados para o Senhor. Mas primeiramente, amados, nós temos que nos ajoelhar, nos prostrar e nos humilhar para o Senhor. Somente para Ele, para que o nome dele seja glorificado. E através da história de Esther, através da história de Mardoqueu, nós vimos o quanto o Senhor exaltou a Mardoqueu e quanto o nome do Senhor foi glorificado. Como eu falei, Mardoqueu corria risco de morte, de morrer mesmo. Tinha preparado uma forca. E aquele que preparou a forca, amado, para Mardoqueu, foi quem caiu nela. E é tão lindo. E tão linda essa história, eu fico bem feliz mesmo, e me faz cada vez mais temente ao Senhor, faz cada vez mais ser crente, crer, do fato de crer mesmo no Senhor, por essa história. Amados, como o Senhor nos diz, os humilhados serão exaltados, mas não são os humilhados aqueles que se humilham para os homens, não, meu amado, é aqueles que se humilham para o Senhor. O Senhor há de colocar uma coroa na sua cabeça, porque assim diz ele aqui. Ele te veste com vestido real, ele te dá o anel dele, coloca no teu dedo, mas que a vitória, ela chega, meu amado. Tá se sentindo triste, entristecido? Se proste ao Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele tudo fará. Como eu falei e repito novamente, aquilo que é possível às nossas mãos, façamos nós. Mas o impossível e o milagre a gente deixa para o nosso Rei. Amados, espero que eu tenha edificado um pouquinho vocês contando essa história. Agradeço de todo o meu coração, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas a história é linda, vale a pena. Um beijo bem grande no coração de cada um e qualquer coisa, como eu falei, estou aqui porque vocês precisarem, tá bom? Um beijo grande, fiquem na paz do Senhor, que o Senhor venha a continuar com vocês, né? E nunca esqueçam, os humilhados serão exaltados, mas aqueles que se humilham para o Senhor. Um beijo grande.